Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júlio Ricó e nesse vídeo a gente vai falar sobre grandes fotógrafos que trabalharam principalmente com o gênero do fotojornalismo. E basicamente a gente vai fazer um recorte dentro desse gênero, selecionando aí só alguns fotógrafos, né? Não só da atualidade, mas da história da fotografia, que trabalharam uma linha, né, dentro do fotojornalismo, que é a fotografia de refugiados. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o número de refugiados se multiplicou em razão dos processos de descolonização, dos ajustes de fronteiras entre os novos países e da luta pelo poder entre diferentes etnias. Outro motivo para a existência de refugiados são as mudanças climáticas, que afetam o planeta com seca ou chuvas intensas e obrigam grupos ou comunidades inteiras a buscar a imigração. As guerras constituem repetidamente, ao longo dos séculos, a causa principal da imigração, onde milhares de seres humanos, atemorizados e desamparados, abandonam seus lares com poucos bens pessoais e buscam refúgio em países próximos. Com frequência são confinados em condições desumanas em gigantescos acampamentos improvisados, mal acomodados e sem serviços básicos, onde muitos perecem por fome ou doenças. Nesse vídeo a gente vai falar principalmente sobre 5 fotógrafos que trabalharam com o gênero do fotojornalismo. Só que dentro desse gênero do fotojornalismo, grande parte das fotografias foram desenvolvidas de refugiados. Então, são esses 5 fotógrafos: Robert Capa, John Vinck, Larry Towell, Sebastião Salgado e Danish Siddiqui. Então, a gente vai destrinchar algumas imagens que eles desenvolveram ao longo do tempo. A gente pode perceber que a mudança de anos, né, entre um fotógrafo e o outro, ele está relacionado a uma evolução cronológica aqui das capturas fotográficas, principalmente lidando com países bem distintos, né, que realizaram esse tipo de captura. Nesse caso, a gente vai começar a falar sobre um dos grandes fotógrafos que deixou aí um legado enorme dentro da fotografia, que é o fotógrafo Robert Capa. É um dos mais conhecidos repórteres de guerra da história. Cobriu o conflito fratícia espanhol em diferentes momentos e se encontrava em Barcelona nos primeiros meses do inverno de 1939, pouco antes do fim da Guerra Civil. Capa foi um dos primeiros fotógrafos a documentar para o resto do mundo o caminho do exílio de centenas de milhares de espanhóis ao chegar à fronteira e depois de serem desarmados por militares franceses. Os soldados republicanos foram enclausurados entre enormes campos de concentração, como o da costa de Argelès-sur-Mer. Então a gente pode perceber nessa primeira imagem um retrato de um dos refugiados, né, olhando diretamente para a câmera, um registro na vertical, no ano de 1937, ou no início aí dos registros, né, dessa sequência de imagens que ele desenvolveu. A próxima imagem, né, o menino a caminho do exílio na Espanha. A gente percebe aí o garoto que avança pela estrada costeira que liga Barcelona à fronteira com a França, a caminho do exílio. Né? A fotografia data de janeiro e, apesar do dia totalmente ensolarado, a criança se protege com um grosso cobertor, né? A gente percebe aí nessa captura a importância de carregar alguns bens, né? Caso necessitasse ali para cobrir, para servir como uma cama. Então, os poucos itens que eram carregados por esses refugiados. Na próxima imagem a gente percebe aí essa grande cerca, essa divisão de famílias separadas, campo de refugiado de Argelès-sur-Mer,
homens e mulheres e crianças republicanos foram confinados em locais separados. A foto mostra, né, um homem e uma mulher conversando através dessa cerca, com um arame farpado, com todas as proteções ali para não ter a fuga. Já na próxima imagem a gente percebe aí a tristeza do músico entre os espanhóis republicanos, que é obrigado no campo de refugiado francês. Capa captura esse músico de rosto triste e atormentado pela dor e pelo frio, que transportava um velho, violoncelo. Próximo fotógrafo, John Vink, é um especialista em percorrer o mundo e reconhecer através de suas imagens a dor de quem já teve que deixar sua terra natal. A força, integrante da nova geração de fotógrafos da agência Magnum, ele mostra-se desencantado com o alcance moral da fotografia, o que não impede de continuar denunciando grandes injustiças. Então, numa das falas dele, a grande quantidade de histórias de ódio e intolerância, de valor e esperança, os milhões de pessoas que precisam de alguém que fale por elas, constitui outras tantas razões para fotografá-las. Então, a gente percebe aqui nas imagens dele esse registro, dessa herança que ele também teve, por ter que sair do país onde residia. Então, nessa imagem, no Sudão, alguns fragilizados, a gente percebe que essa documentação, a grande maioria são crianças, que estavam debilitadas por fome e que os irmãos mais velhos tinham que carregá-las até o refeitório, situado a cerca de 300 metros do acampamento. Uma imagem realmente muito forte, a gente percebe no primeiro plano essa imagem de desnutrição, fome, falta de recursos mesmo para que a criança possa se alimentar. Na próxima imagem, um bebê birmanês, em Bangladesh, uma imagem de 1992. A mãe segura o filho entre suas pernas enquanto alimenta com leite no centro nutricional mantido pela Organização de Médicos Sem Fronteiras no campo de refugiado de Marisha, no interior de Bangladesh. Já na próxima foto, uma foto muito mais forte, mais representativa, mostrando também a desnutrição e um guarda-chuva protegendo a criança aí do sol intenso, mesmo estando numa região de sombra. O mesmo centro, um outro centro nutricional, a criança birmanesa com sintomas de desnutrição dorme protegida por um guarda-chuva. Ela é membro da etnia Rohingya, perseguida pela junta militar birmanesa. Já na próxima imagem, um momento aí de descontração e brincadeira entre as crianças. Com a saúde restabelecida, as crianças elas tentam voltar à vida, e brincam em um centro de refugiados em Al-Bei, fazendo parte de 4 milhões de pessoas que abandonaram suas casas no sul do país devido às guerras civis entre 1983 e 2005. Então essa é uma captura de 1988. Na próxima imagem, uma imagem aí de uma criança descansando numa rede, uma imagem um pouco mais divertida, de uma menina refugiada salvadorenha que, deitada na rede de uma creche, fita a câmera com curiosidade. Entre 1980 e 1992, seu país natal sofre uma devastosa guerra civil. Essa é uma imagem também de 1988. Aqui, para a gente fechar essa leitura dessas imagens desse fotógrafo, a gente vê aí uma sombra de uma criança,
a sombra de uma criança se recorta contra a cortina em um abrigo que comportava cerca de 2.000 dos 200.000 refugiados da etnia Tamil que escaparam do conflito civil e étnico do Sri Lanka. Então a gente percebe aí que há um outro tipo de fotografia documentando esses momentos aí de campos de concentração até locais acampamentos onde os refugiados tentam se reestabelecer. Já o próximo fotógrafo, Larry Towle, demonstra um estilo mais esperançoso e otimista nas suas fotografias, sabe capturar, com especial maestria o lado mais íntimo da vida dos refugiados, mesmo nas piores condições, principalmente seus trabalhos sobre a Palestina e El Salvador. Towle capta nos gestos cotidianos uma humanidade mais segura e estável. Sempre apresentou grande interesse pelas comunidades que, por uma razão ou outra, vivem expatriadas. Nesse sentido, é exemplar seu trabalho sobre os movimentos religiosos que deixaram os Estados Unidos e migraram para o México ou lugares remotos como o Canadá, em busca de uma forma de viver mais compatível com o estilo de vida. Então, na primeira imagem, a gente vai apresentar aqui uma imagem de uma jovem mostrando um retrato do seu filho, em 1993. O retrato do filho sobre o rosto da mãe de uma jovem de 21 anos, militante da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, morto por agentes israelenses na fronteira do Egito. Na próxima imagem a gente vai ver aqui o retorno ao local onde a pessoa residia, Então o retorno em El Barrilo, El Salvador, 2 anos depois do exército a desalojar de sua casa na aldeia de El Barrilo, no território dominado pela FMLN, Frente Farabundo Mate de Libertação Nacional, a mulher desafiou as ordens e regressou ao local, apesar de não haver mais moradores ali. Então o exército novamente ali retirando ela do local. Na próxima imagem, uma imagem de uma filha com a mãe próximo aos túmulos, em Salvador, fugindo dos combatentes, Dezenas de famílias, como a mostrada aqui, ocuparam o cemitério da capital São Salvador e seus arredores. A imagem foi captada no dia de finados, quando os católicos lembram os mortos e enfeitam os túmulos com flores. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Sebastião Salgado. O comprometido fotógrafo brasileiro colaborou com a Magnum durante vários anos, dedicou parte do seu trabalho aos refugiados. Seus livros, Sahel e Êxodos, recolhem a luta pela sobrevivência. O livro Sahel, referente aos habitantes da extensa região meridional do Saara, já o livro Êxodos, as dos refugiados e dos emigrantes na Europa, África, América Latina e Ásia. Foi editado em 1999 e é uma obra que reúne uma seleção das reportagens publicadas por Salgado durante décadas e mostra a identificação pessoal do autor com aqueles seres humanos que protagonizaram jornadas tanto no sentido espacial como no cultural, com a intenção de melhorar o seu futuro. Então aqui a primeira imagem demonstra aí, uma mãe com seu filho olhando diretamente para a câmera, durante a captura, quando se dirigia em busca da proteção na ONU. 40.000 refugiados hutus de Ruanda foram capturados em Lula pelas tropas de Laurent Kabila, que liberou aí a guerrilha e ocupou a presidência entre 1997 e 2001. Em sua fuga de Grajina, refugiados sérvios foram atacados pela população croata que apedrejou os comboios. Os sérvios da região croata de Krajina eram a comunidade étnica mais numerosa. Então, um registro após o acontecimento aí, nesse vidro totalmente estilhaçado. Já a próxima imagem, uma imagem de um grande acampamento na Etiópia,
Situado a grande altitude, a cerca de 2.200 metros, Coren experimenta temperaturas negativas à noite, por isso a maior parte das mortes ocorre no período noturno. Para muitos, dormir significa encontrar o sono eterno. Então, um local extremamente frio aí nesse acampamento de Coren, né? Grandes perdas aconteceram por causa do clima, né? Que não era propício para ter esse acampamento no local, sem a falta de um aquecimento. Já a próxima imagem, aula para refugiados sudaneses em Kakuma, Quênia, uma imagem de 1993. Milhares de jovens fogem do sul do Sudão para o Quênia a fim de evitar o seu recrutamento forçado por grupos guerrilheiros. No Quênia, a ONU organiza aulas para que eles continuem seus estudos. Agora a gente vai falar do último fotógrafo, Danish Siddiqui, que foi um fotojornalista indiano baseado em Delhi, que costumava liderar equipes da Reuters. Morto em 2021, né? Então é um fotógrafo que faleceu muito novo, aí aos 38 anos, né? Cobrindo um confronto entre forças de segurança do Afeganistão e combatentes do Talibã, perto de uma passagem de fronteira com o Paquistão. Siddiqui fez parte da equipe de fotógrafos da Reuters, que venceu o prêmio Pulitzer em 2018 de fotografia por documentar as crises dos refugiados de Rohingya. Então aqui nessa primeira imagem a gente consegue identificar essa força do trabalho dele, né? Apresentando em primeiro plano ali uma muçulmana do povo Rohingya na fronteira, né? Ali ela já estava em Bangladesh, mas ao fundo a gente consegue identificar ali Mianmar, né? Onde tem uma área de fumaça ao fundo e a pequena embarcação onde foi feito esse transporte, né? Esse trajeto, mesmo que sendo pequeno, você pode perceber a alegria, né, de estar em um outro local, né? E a tristeza de ter que sair do seu próprio país, né? Isso daqui foi fotografado em 2017, esse acontecimento, né? E a gente percebe que esse prêmio já veio logo em seguida no próximo ano, em 2018. Aqui na próxima imagem a gente percebe essa chegada muito intensa, né? A criança olhando direto para a câmera, poucos pertences que davam para carregar, né? Porque muitos refugiados em pequenas embarcações, né? Corriam um risco ali, né, de naufrágios, né? E aqui a gente percebe já essa chegada, esse cruzamento de fronteira mais intensa, né, atravessando aí essa fronteira com embarcações completas, cheias de pessoas, né? Nessa imagem a gente vê o pai carregando os seus filhos ali no braço, com poucas roupas do próprio corpo mesmo, né, que saíram com uma velocidade tremenda do seu país por causa dessa perseguição contra esse povo, né? E para finalizar com a imagem aqui da criança olhando ali para a câmera, sendo carregada ali, retirada, né, do mar para chegar em terra, né, através dessas representações ele conseguiu esse prêmio. Queria finalizar aqui esse contexto desses grandes fotógrafos, né, que representaram muito bem os refugiados. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, siga nosso canal para que os próximos vídeos a gente possa retomar esse mesmo estilo do que a gente produziu nesse vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.